Ainda aqui falando da tirinha, essa tirinha que eu li agora no outro vídeo, tá aqui na pergunta 2, ó. Descubra onde está o humor dessa tirinha. Então, o que tem de engraçado nessa tirinha? Porque a tirinha, às vezes, ela não vem explicando o que tá de engraçado. A gente tem que ler e tentar entender e interpretar. Então, aqui vão ter três opções para você marcar qual você acha que tá correto, qual que é a graça dessa tirinha. Então, na A, é porque o Marcelinho está indo para a escola e o Cebolinha não? B. O Cebolinha viu que a luz da ideia de Marcelinho estava apagada, porque geralmente quando aparece essa lâmpadazinha, aparece ela acesa. Que dá a ideia de que teve uma ideia. Mas ele estava guardando as melhores ideias para a noite, para iluminar, quer dizer, só iluminar a noite. Ou se Marcelinho é uma pessoa sem ideias mesmo. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter que marcar a B, tá bom? Aqui nessa outra atividade, vocês teriam que colocar os balõezinhos com as falas, ou pensamentos, ou ideias, ou onomatopeias, que tá aqui. Professor, o que é onomatopeia? Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Onomatopeia é um nome que a gente dá, lembra que eu sempre falo na escola que tudo tem um nome. Tudo. Não existe nada nesse mundo que não tenha nome. Tudo tem nome, a não ser coisas que a gente ainda não descobriu. Mas tudo que a gente descobriu vai ter um nome. Onomatopeia é o nome que a gente dá a esse tipo de som que aparece nas tirinhas. Porque, por exemplo, se eu tô lendo uma tirinha, eu não vou escutar o barulho. Mas quando eu vejo isso daqui, eu imagino o barulho que tá fazendo. Então, por exemplo, pou, ops, bang, 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 né? Uou, crash, que tá quebrando. Então, quando eu penso assim, por exemplo, o som que uma vaca faz, mu, é uma onomatopeia, tá bom? Então, não se assustem por essa palavra estranha aqui, que na verdade ela só é um nome que a gente dá pra esse tipo de som, o som que os animais fazem que a gente imita, tá bom? Então, vocês poderiam aqui colocar balãozinhos de falas, de ideia, como poderiam usar também a onomatopeia. Esse daqui não vai ter como eu fazer com vocês, porque cada um fez o seu. Se você não fez, tenta fazer na sua casa, tá bom? E aqui pra gente encerrar as tirinhas, na 4, tá explicando aqui que existe vários tipos de balões. Então, quando eu vou escrever uma tirinha ou quando eu vou ler um gibi, não é só a fala dos personagens que quer me dizer alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui pra ficar mais perto pra vocês. Aí. Não é só a fala dos personagens que vai me dizer alguma coisa. O balão em que está a fala, ele também me mostra alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho esse balãozinho simples aqui, ele vai ser o quê? A fala do personagem simples. Se eu tenho esse balãozinho pontilhadinho aqui, quer dizer que o personagem tá cochichando, tá falando baixinho, então é o cochicho do personagem, tá falando baixinho. É pra eu saber que ele está falando baixo. Quando eu tenho essa nuvenzinha com essas bolinhas, o personagem não tá falando, ele tá pensando, é o pensamento do personagem que tá aqui dentro desse balão. Quando tá todo assim, ó, bagunçadinho, espetadinho, quer dizer que o personagem tá gritando. Então não é só o socorro. Eu não vou ler aqui socorro. Eu vou ler aqui socorro, porque ele tá gritando, pedindo ajuda. Quando tem um balãozinho com várias pontinhas de fala, quer dizer que são vários personagens falando, não é uma pessoa só. Quando tem a nuvenzinha com a lâmpada, a gente já viu lá na tirinha que é uma ideia. Quando tem um ponto de interrogação dentro do balãozinho, é que o personagem tá em dúvida. Quando tem um ponto de exclamação, quer dizer que o personagem tá admirado com alguma coisa, ou tá assustado com alguma coisa, então ele tá admirado, vai ter o ponto de exclamação. Quando tem esses 3 pontinhos que a gente chama de reticências, o personagem não consegue se expressar, ele não consegue falar nada. É como se ele tivesse assim, sabe, de boca aberta, que você não consegue falar nada. Quando tá essa nuvenzinha chorando, esse balãozinho chorando, quer dizer que o personagem tá chorando ou tá triste. Já quando tem as notas musicais, quer dizer que ele tá cantando. E quando tá esse balãozinho só escuro aqui, que não tem nada dentro, quer dizer que o personagem tá zangado. Então, num gibi, não é só a fala que conta, mas também o tipo de balão.
Olha aqui, por exemplo, ó, lembra que eu falei da onomatopeia? Olha aqui, ó, frum, quer dizer que o balão tá subindo, teve uma onomatopeia aqui pra dizer isso. Olha aqui nesse caso, o Pateta tá falando, então tá no balãozinho normal, tá vendo? Então, cada tipo de balãozinho e cada tipo de onomatopeia, ele quer dizer uma coisa na minha história. Olha aqui. Aqui o Mickey, ele tá o que? Ele tá admirado, ele levou um susto, né? Aqui com talvez a nave, a gente teria que ver de acordo com a história, tá bom? Então não é só a fala, mas sim o formato dos balões também contam, viu, gente? E pra gente encerrar essa introdução a histórias em quadrinhos, vocês tinham que na 5 criar aqui atrás uma tirinha. Aqui não seria um HQ de verdade, né? Porque ele é bem mais complexo, mas seria uma tirinha. Vocês teriam que colocar o título e criar, tá bom? Professora, mas eu não consegui imprimir. Não tem problema, pega uma folha de sulfite, uma folha de caderno e cria, ó. Coloca, faz aí um quadrinho pro título, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos e mais um quadrinho com um fim pra terminar. E cria aí bem legal, se você ainda não criou a sua história em quadrinhos, usando os balõezinhos que a gente falou, usando as onomatopeias. Beleza, pessoal?